Então, quanto aos requisitos, né, inerentes à carta, né, para que o juízo deprecado ele tenha a exata dimensão, né, do ato cuja prática lhe foi confiada, o artigo 260 do CPC ele estabelece requisitos mínimos que, se não atendidos, podem inviabilizar o cumprimento da carta. Então, quais são eles? Basicamente, deve ser indicado o juízo de origem e o juízo destinatário. Né? A carta tem que ser acompanhada de uma petição, da petição inicial, da procuração outorgada para o advogado, do inteiro teor do despacho, né? Deve conter um prazo para o seu cumprimento, deve conter o ato a ser praticado, como por exemplo, comparecimento numa audiência para prestar depoimento como testemunha, e a assinatura da autoridade deprecante, né, do juízo no qual se expediu a carta. Né? Então, o descumprimento de um desses requisitos pode inviabilizar o cumprimento da carta. Né? Isso vale para todas as modalidades. Não é? Dando sequência aí no estudo das cartas, nós temos a carta de ordem. Né? A carta de ordem ela é expedida por um tribunal e é destinada a um juiz a ele subordinado. Então ela tem um traço característico, que é a existência de uma relação de subordinação entre a autoridade deprecante e a autoridade deprecada, de modo que o tribunal ordena ao juiz que cumpra, né, o ato em seu nome. Então é muito comum, por exemplo, se expedir carta rogatória para colher depoimento de testemunhas que foram arroladas numa arguição de impedimento ou suspeição de um juiz, para a oitiva de testemunhas arroladas nos autos de uma ação rescisória, que é uma ação de competência originária dos tribunais. Né? A mais utilizada das modalidades é a carta precatória, né? Que tem uma característica fundamental, que é a inexistência de relação de subordinação hierárquica entre as autoridades judiciárias envolvidas no seu cumprimento, de modo que o deprecante pede ao deprecado que pratique o ato em seu nome. Né? Então nós temos o juízo deprecante e o juízo deprecado. Por exemplo, né, uma carta precatória citatória expedida pelo juízo da primeira vara civil da comarca de Juiz de Fora, juízo deprecante, pedindo ao seu colega, né, da vara civil da comarca de Santos Dumont, que é uma cidade vizinha a Juiz de Fora, para que cite o réu que reside e tem residência e tem domicílio na cidade de Santos Dumont. Então, a vara civil de Santos Dumont é o juízo deprecado. E finalmente nós temos, né, essa é uma novidade que foi criada pelo CPC de 2015, que é a carta arbitral. Então, o tribunal arbitral ele pode expedir uma carta pedindo ao juízo estatal que pratique um ato em seu nome, inclusive atos que envolvam aí a tutela de urgência. Então, essa é uma modalidade nova. Então, envolve o juízo arbitral como deprecado, né, como deprecante, desculpem, e o juízo estatal como deprecado, quem deve praticar o ato em nome do tribunal arbitral. Então, os requisitos estão previstos no 260, e aí a pergunta que não quer calar é se o juízo deprecado ele pode recusar o cumprimento da carta. Né? Essa resposta ela é encontrada no artigo 267. Né? Então, ele pode recusar, desde que a sua recusa esteja fundada numa das hipóteses do artigo 267.
né? Por exemplo, quando ele duvidar da autenticidade da carta, quando não forem observados os requisitos mínimos do 260, quando ele não for investido de competência para praticar o ato. A doutrina diz que esse rol ele é taxativo, né? Não admite interpretação extensiva. E é conveniente que, ao devolver a carta não cumprida, o juiz, né, justifique o deprecado, justifique o porquê se recusou a cumprir aquela carta. O 263 ele estabelece a possibilidade da expedição da carta por meio eletrônico, sendo de observar que não se aplica essa possibilidade, né, à carta rogatória, que deve obedecer às normas internas do país destinatário. Outro ponto importante sobre cartas processuais é o efeito itinerante da carta prevista no artigo 262. Então, a autoridade deprecada ela pode dar uma outra destinação para a carta quando houver um equívoco no endereçamento, sem a necessidade de devolvê-la para a autoridade deprecante. Então, por força do caráter itinerante, a carta ela passa de juízo a juízo sem o envolvimento da autoridade deprecante, que fica apenas aguardando a sua devolução. Eu vou exemplificar para que os senhores possam compreender. Vamos considerar que foi expedida uma carta precatória para que seja citado um réu que reside na comarca de Santos Dumont. Então, foi expedida uma carta precatória por uma vara civil de Juiz de Fora para a citação de um réu que reside na comarca de Santos Dumont. Distribuída a carta na comarca de Santos Dumont, verificou-se que o endereço constante do réu, na realidade, se situa na comarca de Barbacena. Então, por força do caráter itinerante, o juízo deprecado, vara civil de Santos Dumont, pode reencaminhar, pode redirecionar a carta para o juízo de Barbacena, para uma das varas cíveis da comarca de Barbacena, para que ela possa citar o réu que ali reside. Então esse é o caráter itinerante. No nosso próximo encontro, nós vamos comentar a respeito da prática de atos em regime de urgência por meio das cartas processuais.